Olá pessoal, bom dia! E aí, como que vocês passaram o final de semana? Vamos começar mais uma live nessa manhã de segunda-feira. Aqui em Franca tá frio, tá gostosinho aqui, né? A gente tá com temperatura gostosa. Deu até vontade de ficar na cama hoje, né? Mas a gente precisa dos nossos afazeres. Bom dia, Karen! Tudo bem? Que bom ter você aqui. E é isso, gente. Final de semana de descanso. A gente já tá começando uma nova semana, com novas oportunidades, né? Pra gente acertar, a gente fazer nossas coisas. E vamos lá, né? Começar nossa live de hoje, falando do nosso tema aí, né? Em relacionamentos de filhos com mães. E eu sou Thaisa Monteiro, psicóloga, especialista em relacionamentos entre filhos e mães, né? E vamos lá, né? Pra gente falar de um assunto hoje, que é o excesso de cuidado da minha mãe que me sufoca, né? Como que isso se dá, né, gente? Eu acho que, não sei se todos aqui são mães, mas que são filhos, nós sabemos que são, né? Todos nós somos filhos, né? Então esse lugar a gente conhece bem, né? O lugar de filho. E aí, será se em algum momento a gente se sente sufocado em relação ao excesso de proteção da nossa mãe, né? Então, como que isso se dá? A gente já vem falando que superproteção é muito diferente de proteção, né, gente? A superproteção, ela vai para um excesso, ela vai para um exagero. E isso não é legal para o filho, porque isso tira a força, né? Faz com que o filho perca condições de atingir a maturidade e a independência, né? Então a gente sabe que não é uma coisa legal, né? Que a gente precisa olhar para isso e buscar novas estratégias para esse lugar. Mas eu estou aqui para ajudar você, filho, em como lidar com a sua mãe super protetora, né, gente? Então vamos falar. O que é esse sufocamento, né? O que significa, Thaís, esse se sentir sufocado com o excesso de cuidado e proteção, né, da sua mãe? Então, gente, o excesso de cuidado, quando a gente fala esse excesso de proteção, vem com uma pitadinha de controle, né? Então o filho passa a ter o sentimento de estar sendo controlado. Porque essa mãe, ela tem a necessidade de saber tudo do filho. Então, ela pergunta onde que foi, que horas volta, que horas chegou, com quem foi, onde comprou, quanto pagou, né? Então, é aquela mãe que, na verdade, gente, é muito diferente de um bate-papo. Então, quando a mãe tá ali para conversar, quando é uma conversa, o filho não se sente sufocado. Se você se sente sufocado com essas perguntas, é porque isso vem embrulhado com controle. Então, a sua mãe está tentando te controlar no sentido de tentar saber até seus passos, né? Tem mãe que tem essa necessidade de saber de tudo, né? Então, não vai para um lugar de bate-papo, vai para uma questão de investigação mesmo. Então, a mãe começa a investigar. Quanto pagou, onde comprou, quantas vezes, o que fez, onde vai, onde está, com quem está, né? Então, é aquela sensação de se sentir sufocado, sabe? Então, não tem nem espaço para que você conte as coisas, né? Muitas das vezes você, filho, não quer nem contar, porque se sente sufocado com tanta pressão e controle por parte da sua mãe. E aí, gente, o que acontece, né? A gente sabe que existe algumas crenças, né, de que mãe sempre tem razão, né? E nem sempre, né, gente? Na verdade, esse ditado não é um ditado correto. Por quê? Porque mãe é ser humano e mãe pode errar, né? Mãe pode ser que não tenha sempre razão. Em algum momento esse lado humano dela ali vai aparecer. Então, assim, né? Não tem como a gente falar que mãe não erra. E a gente sabe que na sociedade isso é visto como, né? Eu falando isso daqui, né? Isso gera polêmica, porque muitas mães defendem essa tese, e a sociedade em si defende muito isso, de que mãe sempre tem razão. E não é por aí, né, gente? A gente sabe que mãe erra sim e faz parte da vida, não tem outra
né? Outra questão aí, a não ser que a gente assumir que nós somos seres errantes e nem sempre a gente vai acertar, né? Só que essa sociedade que impõe isso faz com que o filho se sinta culpado quando ele sente esse sentimento. Então, nossa, estou me sentindo sufocado. Gente, mas é minha mãe? Nossa, não posso me sentir assim, né? Então, tudo por conta dessas crenças que a sociedade impõe, né? E o fato da gente assumir de que mãe é ser humano e que mãe pode errar, isso já facilita um caminho para que a gente possa cuidar desse sentimento que é se sentir sufocado com tanto excesso de proteção que a sua mãe tem sobre você, né? E aí, gente, tem outra coisa que é importante a gente falar, né? Superproteção, gente, não significa cuidado, tá? Pasmem, mas é por aí. Não significa cuidado. Por quê? Porque a superproteção, ela tira a força do filho, né? Então, a sua mãe antecipa para você, ela decide, ela escolhe, ela prevê. No entanto, quando ela faz todas essas perguntas, ela está tentando controlar no sentido de que tudo ela sabe, de que tudo ela consegue escolher o melhor caminho por você. Mas não é por aí, porque ela precisa, na verdade, trazer para você, se caso você perguntar. Na verdade, ela pode te orientar, mas ela precisa ouvir o seu lado também. O que você gostaria, o que você acredita, vamos pensar juntos. É mais por esse caminho, tá, gente? E aí isso vem embutido como cuidado, né? A superproteção. E na verdade não é, viu, gente? Tem uma questão de mães tóxicas. Sim, mães tóxicas que vão para esse lugar de querer antecipar tudo pro filho. A superproteção, gente, tem uma toxicidade aí, não é legal, né? Então você que é filho, que passa por isso, sim, pode assumir que a sua mãe tem essa questão da toxicidade. Por quê? Porque vai te sufocando, né? Você precisa dar passos e não consegue, porque ela tá sempre ali para sustentar esse lugar. E aí a gente vai buscar maneiras de trabalhar isso, né? De cuidar disso aí em você e levar isso também de forma nas entrelinhas para sua mãe também. Porque o fato dela fazer isso, ela também sofre, porque ela tem parece que uma obrigação de te proteger 24 horas, né? Então ela também sofre, isso também dói nela, de certa forma, né? Porque parece que isso meio que preenche ela em alguma coisa, que na verdade está na história de vida dela, né, gente? Então é outro tema de outra live que a gente pode falar aqui, que é super interessante também, tá? Mas olha, quando eu fiz o post, né, que eu coloquei lá, falando sobre a nossa live de hoje, eu recebi uma pergunta de uma seguidora, que eu achei muito interessante e quis trazer para vocês, pra gente trazer para uma análise, né? Eu e vocês analisarem juntos aqui, pra gente falar um pouquinho sobre quais, né, a situação dessa seguidora, o que ela faz de errado e o que ela poderia fazer para cuidar disso, né? E sair dessa situação de dor, desse sufocamento, desse excesso de cuidado da mãe dela. Então ela fez a seguinte pergunta: tenho 28 anos, moro com os meus pais. Minha mãe me entrevista de manhã até a noite. O tempo todo ela quer saber onde estou, que horas vou almoçar, por onde vou passar, que horas vou chegar. Ela quer saber de tudo, de tudo. Me sinto muito sufocada e quando fico brava, me sinto culpada. E acabo respondendo tudo para ela, mas por dentro me sinto sufocada. O que fazer? Né? Então ela traz essa pergunta. Então assim, gente, olha, aqui nós temos uma filha adulta, 28 anos, né? Mas que a mãe controla e manipula, né, gente? Tem essa questão da manipulação embutida nesse controle, tá? Isso em análise, tá bom? A gente tá analisando essa situação. E essa filha que tem a necessidade de contar tudo para essa mãe. Então, ela também tem uma necessidade de responder, tá? Então, vocês já ouviram falar daquela coisa do dependente e do codependente? Então, o dependente... Gente, deixa eu só colocar meu carregador aqui, que a bateria já tá me falando que precisa ser carregada.
Então, tem essa questão do dependente e do codependente, certo? Então, são dois seres que se alimentam, tá, gente? Isso é muito, né, acontece muito. Então, tem essa mãe que precisa controlar e tem essa filha que precisa responder. A mãe que se não faz isso parece que não tá fazendo o papel de mãe. E a filha que se não responde, não faz o que a mãe exige ali, ela também não tá sendo essa filha, né? Parece que não está vivendo bem com isso dentro dela. Então, tem o dependente e o codependente, certo? Então, o que a gente vai pensar aqui, ó? Qual que é o erro? Na verdade, a gente tem uma queixa. Qual que é a queixa dessa moça? Ela tá me falando que ela tá se sentindo sufocada. Então, essa é a queixa dela, né? Olha, eu estou me sentindo sufocada com o excesso de controle da minha mãe. Ela quer controlar a minha vida, ela quer saber de tudo, ela pergunta tudo. E eu estou me sentindo sufocada e não sei o que fazer, né? Então, ela me trouxe essa pergunta, ela trouxe o que fazer. Então, aqui, gente, qual que é o erro? Alimentar a dinâmica, né? Alimentar a dinâmica da mãe. Então, quanto mais a mãe pergunta e ela alimenta respondendo, essa dinâmica vai permanecer, isso não muda, né? Então, o erro tá aqui nessa filha de manter essa dinâmica. Por quê? A mãe, ela só vai mudar, gente, se ela procurar um caminho, se ela identificar, se ela reconhecer e se ela buscar mudança. Mas ela não tá, né? Porque, na verdade, a gente vai para aquele ditado de que mãe sempre tem razão, né? Então, as mães que conseguem assumir que tem alguma coisa que tá passando da conta, elas precisam procurar ajuda, né? E tá tudo bem, gente. Hoje nós temos muitos caminhos para isso. A gente tem a internet, a gente tem vídeos, a gente tem psiquiatra, a gente tem psicólogo, a gente tem constelador familiar, a gente tem um tanto de coisas que estão aí pra gente investigar. A gente buscar estudar, a gente ler livro, tem live, tem muita coisa hoje, gente, de fácil acesso. Antigamente não, hoje tem. Temos psicólogos, temos várias coisas aí a nosso favor para nos ajudar. Então, essa mãe, ela precisa reconhecer que ela precisa buscar ajuda, né? Tá, mas se a sua mãe, né, não vai para esse lugar, se ela não admite que ela precise, sim, desse cuidado, dessa ajuda, você que vai precisar fazer buscar esse novo formato de dinâmica na relação com a sua mãe. Então, você precisa bloquear isso, começar a mudar a dinâmica com ela, né? E aí, qual que é a solução? Então, romper a dinâmica, né? Parar de responder e parar de dar satisfação, né? Então, seria esse caminho. Mas aí, existe uma outra questão aí que você, filho, vai me perguntar. Tá, eu já tentei, mas me senti culpada, que é a questão dessa seguidora que disse aqui. Então, eu já tentei, já fiquei brava, mas me senti culpada e voltei para o mesmo lugar. Por que a culpa aparece, gente? Eu falo que a culpa, na vida do filho, é um caminhão de areia que passa em cima dele, do filho, de você, filho. É um caminhão de areia que passa pra ti assim, ó, passa e vai e volta, né? Aquela dor profunda, né? Então, aí, o que a gente pode entender? Por que essa culpa é gerada aí dentro de você? Por conta das crenças que você sempre ouviu na sua vida. Então, essa de que mãe sempre tem razão é uma crença. Nossa, mas a minha mãe sempre foi assim, né? Nossa, mas ela só quer cuidar, né? E ela sempre falou isso. Nossa, mas eu só quero cuidar de você. Você é um filho ingrato. Só tô querendo cuidar. Não posso nem fazer isso, não posso nem te perguntar, né? E várias outras crenças, que mãe sempre tem razão, que mãe não erra, né? Que mãe quer sempre o bem, né? Que a gente tem que honrar pai e mãe. Sim, nós devemos honrar pai e mãe. Mas tem uma questão muito diferente aí, gente. Porque tem uma questão de uma relação abusiva. A gente precisa assumir que tem um lado que está sendo abusado, no sentido do que? Nessa questão abusiva, de querer passar por cima do outro, né? Não deixar... Na verdade, essa questão de ter posse em cima do outro, né? Porque eu sentia muito isso, né? A minha mãe, quando ela sempre foi para esse lugar, né? E eu precisei mudar a dinâmica. Partiu de mim, né? Eu me sentia como posse da minha mãe. Como assim? Como se eu fosse realmente dela totalmente, não fosse nem de mim mesma.
Eu era dela, sabe assim? Eu me sentia como posse mesmo. Eu não conseguia respirar, não conseguia fazer coisas pra mim. Eu tinha que comprar roupa do jeito que ela gostava, perfume, que eu já falei aqui pra vocês, sapato, roupa, tudo. Tudo eu tinha que comprar do jeito que ela queria. Tudo que eu ia fazer não tava bom, sabe? Então eu me sentia como posse da minha mãe. Gente, é abusivo, né? Essa coisa de possessão. E a gente vê muito isso em relacionamento amoroso, não é? Não é diferente. Quando o homem ou a mulher acha que tem o outro como posse, quer mandar, quer desmandar, quer fazer tudo, sabe? O outro tem que virar carrapacho dele ou dela. É a mesma situação numa relação entre mãe e filho, gente. É doloroso pensar? Sim. É assustador? Talvez para algumas pessoas sim, mas para outras não. A gente vê muitas situações como essa, de mães abusivas, né? E aí a gente precisa mudar a dinâmica. Você, filho, pode mudar isso. Você tem condições para isso. Mas a gente precisa entender essa culpa que não te deixa mudar. E aí a gente está entendendo que a partir de algumas crenças, né, que durante a vida isso foi confirmado e foi sustentado, né? E você é como se fosse fantasmas que chegam em você e falam: nossa, tá fazendo isso, tá não dando satisfação para sua mãe, né? Aquelas frases: quando eu morrer você dá valor, né? Um dia você vai sentir falta dessa comida. Tudo isso, gente, vai virando crença dentro de você, filho, e não te dá força para conseguir enfrentar as dificuldades, né? Então, assim, qual que é mudar essa dinâmica aqui? No caso dessa moça, né? Ela precisa parar de dar satisfação. Então, assim, ó, aquilo que ela quiser, ela pode dar, né? Então, por exemplo, aquilo que você achar que é necessário, que você se sente confortável, você não se sente sufocado, tudo bem, né? Acho que a gente está tentando entender aquilo que está causando sufocamento, que é uma dor. Isso é uma dor, gente. A gente tem que, né? É uma dor. Então, me sentir sufocada é uma dor. E a gente precisa cuidar dessa dor que você está sentindo. Então, veja aquilo que você quer dar satisfação, ou que você quer contar, ou que você quer pedir opinião, né? Comece a olhar para as suas necessidades, né? E ao passo que você vai assumindo isso, né? De que você precisa dar esses passos e mudar essa dinâmica, de certa forma, a sua mãe também vai começar a perceber. Ela vai começar a perceber que você já não tem dado tanta satisfação, que você tem feito coisas pra você, né? E isso também vai fazendo com que ela vá encontrando esse lugar. Nossa, né? O fulano tá amadurecendo, ele já não fala quase tantas coisas pra mim, ele já não pede tanta permissão. Gente, essa moça tem 28 anos, ela é uma adulta e ela precisa disso, ela precisa dar esses passos, né? Então, de certa forma, ela ainda está na outra fase, naquela fase lá da adolescência, né? A gente fala até uma certa idade que é muito normal que dê satisfação, mas agora ela já é uma adulta, então ela precisa dar esse passo, né? E aí, gente, o que é o... Assim, porque, na verdade, a sua mãe não é errado com que ela te pergunte. O errado é que você alimente, né? Porque ela vai entrar nesse lugar de perguntar e é muito normal que mãe faz isso, né? O errado é você não ouvir aquilo que você está sentindo, né? Isso que é errado. Não ouvir os seus sentimentos, não dar ouvidos a ele, tá? E aí, gente, pra gente finalizar, né? Acho que pra gente pensar porque aqui eu trouxe o exemplo dessa moça de 28 anos, dessa seguidora. Mas como que a gente pode pensar, né? Então, você nesse momento sentiu que você se encaixa nesse lugar, né? Então, eu sinto que realmente eu me sinto sufocada em situações com a minha mãe, né? E eu preciso... Que passo que eu preciso dar, né, Thaisa? Nossa, eu me encaixo aí, me sinto sufocado, sinto culpa de me posicionar, mas não tô dando conta, eu preciso dar um passo na minha vida, nessa situação, porque não tá legal. O que a gente vai pensar aqui? Que a superproteção, primeira coisa, assumir que a superproteção é algo tóxico, né? Você precisa assumir que esse lugar não tá legal, que você precisa buscar uma nova estratégia para cuidar disso, né? Então, é preciso mudar essa situação. Então, se sua mãe não muda, você precisa mudar, né? Você tá nas suas mãos em mudar, né? Você tem condições para isso. Que o sentir-se sufocado é algo que dói realmente, né?
Não tem como a gente dizer que não, né? Às vezes vai para esse lugar para falar que não dói, justamente por conta da culpa que tá ali, mas assuma para você que é difícil, né? Esse controle que é embutido junto com a superproteção, né? Que acaba indo para esse lado do controle. Assumir, né? Que a sua mãe não é perfeita, ela é um ser humano, ela também erra, assim como todas as mães, né? Eu costumo dizer, eu estou aqui para ajudá-los, né? De certa forma, a trazer esses conhecimentos, né? Que são válidos demais para vocês, né? E que vocês também procurem um processo terapêutico, né? Para poder olhar para tudo isso, né? Mude a dinâmica e pare de alimentar o controle da sua mãe. Então, muda a dinâmica. Veja aquilo que você tem repetido aí muitas vezes com isso, né? O que tem acontecido nessa dinâmica com a sua mãe. Se você ainda alimenta, se você dá satisfação, se você tem necessidade de falar tudo pra ela, corte isso. Mude a dinâmica. Você não precisa dar satisfação de tudo. Você pode dar satisfação daquilo que você quer, daquilo que te faz bem, né? E vença as crenças, né? De que desse sentimento que faz você, filho, sentir culpa. Então, as crenças que estão aí dentro de você e essas crenças que a gente escuta desde sempre, né? De que mãe sempre tem razão, de que mãe não erra, de que mãe é um ser onisciente, aquele ser que é um Deus, que passa a ser um Deus na vida, né? E que não é por aí, que mãe erra sim, né? E a gente sabe que isso faz parte do processo de evolução do homem na Terra, né, gente? Não tem como, né? Então, seria mais ou menos diante dessa situação, assim como eu trouxe dessa seguidora, e você que se encaixa como sendo um filho, que tem se sentido sufocado com o excesso de cuidado da sua mãe, esse seria o caminho para que você comece a movimentar a solução aí dentro de você, tá, gente? Já falei várias vezes do meu processo com a minha mãe, né? Do que eu passei com ela, que na verdade a minha mãe muito super protetora, né? E tudo foi a partir de mim, da minha mudança, né? Da minha busca de mudar essa dinâmica, e hoje, né? Eu sou uma filha transformada que não tem essa necessidade mais, né? De ser essa codependente da minha mãe, né? E, gente, é libertador. Quando a gente atinge esse lugar, a gente vai sentindo um sentimento de liberdade, que é muito que o filho não sente quando é controlado e quando passa da conta nesse excesso de proteção, tá? Essa coisa da liberdade, né? Porque é o que limita, né? O controle limita essa liberdade, e você conseguindo mudar essa dinâmica vai conseguir ter essa liberdade, e o seu raciocínio melhora, a sua independência melhora, né? Enfim, várias coisas boas aí pra você nesse caminho, tá bom? Gente, então é isso. Mais uma live aqui nessa segunda-feira. Na quarta-feira a gente se encontra novamente, tá? Lembrando que às 8h30 da manhã, com um novo tema, tá? Se essa live fez efeito pra você, né? Foi importante pra você, envie essa live para outros amigos que também passam pela mesma situação que você, né? Envie para eles também, para que eles possam também conhecer um pouco desse trabalho, tá bom? Me sigam no TikTok, tá? tm.psicologia, também os conteúdos também estou fazendo por lá. No YouTube também tem o meu canal, vou disponibilizar para vocês nos stories, depois vocês também se inscrevam no canal, as lives estão também indo para lá, tá? E é isso, gente, na quarta-feira o tema da live vai ser o filho que se preocupa demais com a mãe, né? Aí a gente tem uma inversão de papéis, o filho passa a se preocupar demais com a mãe, aquilo que a mãe faz com ele inverte e passa a fazer com ela. Tá bom? A gente vai falar disso na próxima quarta-feira, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que entrou, né? Que o pessoal foi entrando e saindo. Eu agradeço a participação de vocês. Quem tiver mais alguma, na verdade, algum tema que vocês sintam a necessidade de que eu fale por aqui, pode me mandar no direct, tá? Podem fazer perguntas.
Eu quero fazer uma live só de perguntas e respostas. Tô esperando, né, para que aumente aqui as perguntas, já tem algumas. Mas se vocês tiverem alguma, pode me mandar no direct que eu vou responder aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada e até quarta-feira.